Olá pessoal, mais um episódio aqui, mais uma mulher, ó, a quarta mulher dessa volta do podcast, só mulher top, com muito conteúdo de primeira qualidade. E hoje venho mais uma vez com uma dor que é muito comum a todos nós, inclusive já foi minha, tá? Já foi maior. Mas claro que vai contribuir muito com a dor que eu tenho hoje, que é o medo de falar em público. Eu tô com a Angélica Zenite. É isso, Angélica? Isso. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa coisa. Aqui, Angélica, a gente vai direto ao ponto, tá? A gente já vai falando dessa coisa de medo de falar no público, de medo de das câmeras, medo de falar no auditório. Como é que fala pra mim assim essa coisa da oratória? O que é que você conhece disso? Fala, que é que algumas dicas que você pode dar. Vamos lá. Lima, primeiro, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Que massa conhecer aqui o seu espaço, ter essa chance de bater um papo sobre essa situação que todo mundo já passou na vida, alguma circunstância parecida, né? Antes de tudo, o ser humano é um ser falante. A gente nasceu para se comunicar. Mas quem nunca sentiu vergonha? Quem nunca teve medo? Eu costumo dizer que eu sou muito tímida. Eu morro de Ah, vergonha. é? Pois é. Tá vendo? Mas eu conheci o teatro há Sim, 20 anos e o teatro foi esse meu primeiro contato com o desenvolvimento da comunicação. O certo. ator é um comunicador, né? Então, a Legal. partir desse contato com o teatro, eu fui conhecendo minhas limitações, trabalhando o meu nervosismo, entendendo como o meu corpo se comporta quando eu estou nervosa. Será que a minha voz falha? Eu fico suando, gelada, minha mão treme? O que é que Sei. acontece nesse corpo quando eu estou ansiosa? Como é que fica a minha respiração? E a partir do entendimento desse mecanismo do meu corpo, eu comecei a ter controle. A gente só tem medo ou ansiedade daquilo que a gente não conhece. Aham. A partir do momento que a gente começa a conhecer o nosso comportamento, como a gente se comporta, como é que a gente pode exercitar ou estimular aquilo, vai dando uma tranquilidade e a gente tem mais segurança para falar em público, para falar com a Legal, câmera e legal. por aí vai. Ô, Angélica, uma coisa que no passado eu ouvi falar quando era mais novo era justamente isso, que o teatro te ajudava a te soltar, a te desinibir. Eu sou um cara tímido também, compartilhei com você aí essa coisa. Então, assim, me identifiquei, né? Você acha que duas coisas, para para os filhos, né? É interessante o teatro você estimular por esse lado. E outra coisa, depois que a gente tá mais velho, será que é interessante entrar num teatro e isso vai te liberar também? Totalmente. Eu sempre digo que todo mundo deveria fazer teatro. Não fazer teatro porque quer ser ator, mas fazer teatro para se conhecer melhor, para desenvolver as habilidades de fala, de postura, entender essas interpretações que a gente pode dar na voz. Aham, Quando eu fiz o curso de jornalismo, quando eu comecei a pagar a cadeira de rádio e TV, eu já tinha uma habilidade de fala e de desempenho na câmera muito maior por causa da minha experiência com teatro. E certo. sobre a criança, aproveitando o gancho, a convite do Shopping Rio Mar Recife, eu desenvolvi algumas vezes uma oficina de teatro que eu construí para desenvolver as habilidades pedagógicas das crianças. Então, eu comecei a utilizar o teatro como ferramenta de desempenho pedagógico, Que para ajudar legal. a criança a perder a timidez, a falar melhor, a se integrar com outras crianças. O teatro ele tem esse poder. Teatro não é só para quem quer ser ator. Que massa, que Então, massa. teatro é para quem é criança, é para quem Aham. é adulto, é para todas as idades. Que massa, que massa. E aí, eu vou começar agora com essa coisa da oratória, do meio da câmera, e tem vários assuntos que a gente vai seguir, né? Mas, assim, é uma dor que todo mundo tem, eu acho que a gente foi obrigado a ter que aparecer, né? A mostrar nosso rosto. Muitas vezes você não gosta da sua voz, né? Eu acho que a dor principal, todo mundo, eu não gosto da minha voz é horrível, porque a gente tá acostumado a escutar a voz dentro da nossa caixa craniana, né? E não, quando você vê numa caixa de som, aquilo te soa estranho, mas é como as pessoas te ouvem, né? E aí, essa coisa de você ser obrigado a se comunicar hoje, todo mundo tem que, quer dizer, algumas pessoas que precisam mostrar a sua imagem, tem que ir ali para o Instagram, fazer vídeo, e às vezes, sei lá, uma palestra, tem que apresentar. Então, assim, hoje, numa sociedade que é mais obrigada a isso, o que é que você diz para a pessoa que precisa começar ali? O que é que ela deve seguir logo de cara, antes de fazer um treinamento? O que é que ela pode fazer em casa? Eu acho que o primeiro ponto, Lima, é entender que a comunicação, ela é imprescindível, independente da sua área de atuação.
Então, você pode ser um excelente profissional, ter vários títulos. Se você não se comunica bem, ou se a pessoa, o seu público não entende você dentro daquilo que você está vendendo, de nada adianta. Legal. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, a comunicação não é o que eu digo, mas o que você entende do que eu falo. Eu Uhum. posso estar achando que eu estou me comunicando super bem aqui, Aham. mas se você não está entendendo a mensagem da forma que eu estou dizendo, ou que eu quero que chegue até você, tem algum erro aí, tem alguma falha nesse percurso. Uhum. É, Então, todo mundo pode se comunicar. Eu sempre falo de desenvolver habilidades que já existem. Legal. Todo mundo tem potencial. Não existe isso. Ai, a voz de fulano é linda, a minha não presta. Ai, eu não sei. Todo mundo é capaz porque a gente nasceu com essas habilidades. A Uhum. gente só entende o que é que eu preciso aprimorar. Será que minha voz ela é mais estridente? A Uhum. minha voz ela tá meio rouca? Uhum. Eu mexo minha mão aqui de forma desordenada e acabo chamando mais atenção para minha mão. Certo. Então, acho que o primeiro ponto que você tem que fazer é se observar. Fala lá olhando para o espelho. Tenta identificar os pontos que você acha que pode ser melhorado. Ah, eu acho que eu falo cantando. Uhum. Ou então a minha voz, eu sou monocórdica. Eu sempre falo com a mesma musicalidade. Isso é um ponto que precisa ser aprimorado. Ou então, talvez sua comunicação visual não esteja de acordo com aquilo que você quer vender. Será que Isso. você precisa ajustar? Será Uhum. que sua roupa está adequada? Ou então mexo demais minha mão. E aí você faz esse mapeamento, identifica o que tem que ser aprimorado Show. e começa a partir para os exercícios para ir melhorando. E eu acho que o principal é que o exercício tem que praticar. Só praticando que a gente melhora. Isso, isso. Eu sempre digo para os meus clientes que o primeiro vídeo que ele vai fazer é o pior que ele fez. Mas se ele não começar, ele não vai evoluir. Então, Isso. muitas vezes eu mesmo, como videomaker, tudo, para eu fazer um vídeo, a gente era sempre atrás das câmeras. E foi um desafio vir para frente, né? Eu fiz curso de oratória lá atrás, no passado. Deixa eu ver para que eu fiz. Eu fiz um curso de oratória porque eu dava aula de fotografia. E aí, depois que eu dei a primeira turma, assim, disse, poxa, eu preciso fazer um curso de oratória para ter ideia de como ministrar melhor a aula. E o medo também. Eram 6 pessoas ali, mas dava aquele nervosismo e tal. E foi muito interessante essa coisa do curso. E lá ele falava, a primeira aula era o seguinte, ele gravava a gente, não sei se hoje em dia o método deve ser semelhante, né? Porque era um curso mais tradicionalista. Mas era gravar a gente fazendo um vídeo falando, e você morrendo de medo ali, e o cara foi e gravou, porque justamente no final ele mostrava a tua evolução. Aham. Trazendo isso para os dias atuais, eu acho que você chegar e se gravar e libertar daquele medo, fazendo, vai ser um vídeo ruim. Eu garanto que o primeiro vai ser ruim, mas só que você vai evoluir já do segundo em diante, porque você fez o primeiro, É, exatamente. Já dizia Chico Science, se um passo à frente, você já não está mais no no mesmo mesmo lugar. Então, dê o primeiro lugar. passo. Tem que Pois dar o é. primeiro passo. Gravar, falar, porque senão a gente não melhora. Tá, agora veja só, você hoje em dia é uma apresentadora, é uma influencer, que você não gosta de ser tratada dessa forma, mas de qualquer forma você é influencer. É fácil isso pra você, mas pra quem nunca fez, o que é que você acha essa comparação? Tem que ser uma apresentadora pra começar ou qualquer pessoa ali, um advogado, um médico, um videomaker que precisa, ele pode ir além e continuar ali aparecendo pra câmera? Todo mundo, e ainda inclusive por causa da rede social, né? Como Aham. você bem pontuou aí, a gente precisa, se você não se comunica, se você não cria gerencia e cria esse conteúdo, você vai ficar para trás. Eu estava em uma oportunidade de podcast, inclusive, estava entrevistando uma médica que tinha uma clínica e ela estava falando desse processo da pandemia, Sim, sim, todo mundo foi obrigado. que ela foi obrigada, que aí os clientes, ela precisou colocar a cara lá no Instagram, ela precisou gerar conteúdo interessante e ela conseguiu romper essa bolha e trouxe uma série de clientes para o que ela estava precisando. Uhum, Então, a comunicação é essencial para todo mundo. Não tem legal. essa de que, ah, não, não quero, vou ficar aqui. Se você deixar de investir nisso, você acaba ficando para trás em alguns aspectos. E aí você falou uma coisa um pouco atrás, que você falou, uma pessoa que tem diversos títulos, não está na internet, sei lá, não está se divulgando. Às vezes tem outra pessoa que não tem tanto título e está ali com um monte de clientes só porque ele está na internet, está se posicionando ali, né? Você já viu isso acontecer? Já porque, na verdade, existe uma pesquisa
Eu não lembro aqui exatamente a fonte agora, mas o primeiro impacto que a gente tem de alguém é o visual. Quando eu olho para você, antes de saber sua formação, antes de saber a sua capacidade técnica, eu crio uma imagem a seu respeito. Então, eu Uhum. não lhe conheço, eu olhei para você, o primeiro impacto é o que eu vejo. Sim. Depois, vai ser a forma que você fala, é a sua voz. Então, Aham. o seu tom de voz, a sua interpretação quando você fala alguma coisa vai me passar uma mensagem. E Uhum. por último, é a sua capacidade intelectual. Então, daí a importância do profissional de toda a área ficar preocupado, como é que eu apareço? Com Isso as não é só críticas, para a né? câmera, não, tem que ser no dia a dia, né? Que composição é essa? Que visual é esse? Que mensagem eu estou passando? Sim, Quando você sim. olha para mim, que imagem você cria a meu respeito? Esse é o primeiro ponto. O Aham. segundo vai para a voz. Como é que Sim. tem gente que tem voz, assim, tem gente que você vai começar a conversar e você não aguenta falar muito porque a voz é irritante. Sim. E aí a pessoa precisa cuidar, às vezes precisa de uma fono para Uhum. fazer um exercício mais específico. Mas são os aspectos da comunicação mais importantes. E por último é o conteúdo. Imagine só. Tá vendo? Por isso que eu digo que não adianta só o título, Aham. tem que cuidar da comunicação. Senão você acaba tendo um descompasso aí. Legal, legal, porque você passou uma outra visão que normalmente a gente tem dessa coisa, né? O que importa é o conteúdo, que é importante, É importante. mas você precisa de uns pontos antes. Eu vou citar como podcast aqui, né? O podcast a gente precisa de uma boa imagem, que é um podcast de vídeo. A gente precisa de um cenário legal, a gente precisa de um conteúdo, mas se a gente não tiver um som de qualidade, matou tudo Matou isso, tudo né? isso. Pronto, perfeito. É exatamente uma coisa vai puxando a outra, né? Aham. É um conjunto que aquele conjunto estando em sintonia, aí vai Uhum. estar tudo legal, né? Então, eu comecei já com o conteúdo, mas agora eu queria ouvir falar um pouco mais da tua história, né? Eu conheci você agora há pouco pela internet, mas você tem uma história grande por trás disso aí. E conta um pouquinho como foi, o que é que você estudou, de onde veio essa coisa de chegar na TV, né? Conta um pouco da tua trajetória. Então, vamos lá. Sou recifense, tenho 33 anos, estudei a minha vida inteira em escola pública. Ah, foi. Fui aos 13 anos, eu já era membro da União Brasileira de Escritores. Que massa. Morei numa comunidade aqui do Recife chamada Lemos Torres, conhecida na época como Ilha das Cobras. Ah, é? Como é essa? Fala um pouquinho Não, disso não aí. existe mais essa comunidade, mas essa Certo. comunidade, ela hoje é um habitacional, mas Hum, ela fica perto do Plaza, do Shopping Plaza Casa Forte. sim. Então, eu morava a 2 casas da beira do canal. Morava Hum. eu, minha mãe e meus 2 irmãos. Aquele canal do shopping mesmo? Aquele canal em frente ao shopping, não. Essa comunidade, ela ficava, não tem o McDonald's do Sim, lado do ali. shopping? Sei, sei. Naquela rua ali era uma comunidade, onde Entendi. morava todo duro. Ah, é? Não, essa eu não sabia. Pronto, morei lá, estudei a vida inteira em escola pública, sempre fiz teatro. Eu acho que o teatro, nessa época, ele fazia teatro no Sítio da Trindade, umas Que oficinas massa. gratuitas que tinha. Que não era esse sítio que a gente vê agora, Não. arrumadinho ali no parque, né? Conheci o teatro na Paraíba. Meus pais se separaram, fui morar um período lá em Cabedelo. Cabedelo, que E aí massa. entrei para Paixão de Cristo, conheci o teatro numa Paixão de Cristo. Aham. Tenho grandes amigos na Paraíba até hoje e voltamos a morar no Recife e eu nunca mais deixei de fazer teatro. Então, Mas eu vou interromper. Tu passou muito rápido essa história. Eu vou explorar um pouquinho mais, porque tem muita coisa interessante aí dessa coisa de você estudar na escola pública. Conta um pouquinho mais pra gente se inspirar e ver uhum. como alguém que morava perto do canal, na comunidade ali, e conseguiu chegar a ser uma pessoa de referência para mais pessoas conseguirem isso também, né? Eu digo, Lima, que o meu maior sonho era morar numa rua. Eu Hum, morava num beco, então, às vezes, quando as pessoas iam me deixar em casa, da você paróquia de descia Casa antes. Forte, não, eu Não, não. descia Ah, lá, tá. eu nunca tive vergonha, mas Ah, eu legal. queria dizer meu endereço, e aí tu mora onde? Não, eu moro ali no beco. Você entra ali no beco, e eu disse, queria morar numa rua mesmo, para poder ter minha casa. E Massa. quando chovia, essa água do canal, ela entrava, eu conheci de perto todos os percalços dessa vida de comunidade, né? De você viver na favela, literalmente, viver na comunidade. Nunca tive vergonha. Massa. Tenho meus grandes amigos são de lá, Que massa, inclusive. que Hoje é o massa. habitacional. Essa escola, que é a Escola Estadual José Vilela, que ficava bem pertinho, ainda está lá. Tá. Foi para mim
Ave Maria, a escola é maravilhosa. Eu era apaixonada pela escola, jogava vôlei, a diretora até hoje é a mesma. Como era estudar, assim, escola pública? Qual era a parte boa, a parte ruim lá? O que que você Eu vou lembra? dizer pra você, acho que eu fui muito abençoada, porque minha escola era Que maravilhosa. Eu massa. fazia teatro, eu jogava vôlei, eu tinha todas as aulas, eu fazia as refeições na escola, eu Aham, ia caminhando porque era super perto. aham. Então, a escola e a União Brasileira de Escritores, na época, elas foram Era uma essa. parceria. Eles têm parceria? Não, Não, não. mas é porque eu já gostava de. Eu lia muito bem, aí todo mundo ficava Que pedindo na escola para eu massa. ler, aí eu conheci a União Brasileira de Escritores, eu começava a frequentar para ouvir os Prime- poetas. Primeiro foi isso antes do teatro, a União Brasileira dos Escritores? Não, Não, já foi vinha o já teatro. com o Ah, teatro. tá. E aí continuei frequentando, a escola foi esse lugar, assim, super importante para mim. Eu ia fazer arte cênica, Hum, e aí depois eu fiquei pensando, aí eu disse, rapaz, o ator é um comunicador. Eu vou massa. fazer um curso de comunicação, outro curso de comunicação. Aí escolhi o Aham, jornalismo, certo. mas eu já tinha meu registro de atriz. Ah, tá, que massa. Dei muitas oficinas de teatro de graça lá na comunidade onde eu morei. Que massa, que Até massa. hoje, quando eu vou lá no habitacional, as senhorinhas me param com o olho cheio de água e eu recebo muitas mensagens Que das show. pessoas, das mães de lá, dizendo: Angélica, lembra quando você montava as peças? Angélica, olhe, eu sinto isso, né? Que gera muito esse sentimento. Angélica chegou lá, então a gente pode também, nossos filhos podem também. Isso, isso. Gera isso. E é massa você ver que você tem um carinho, você tem um respeito das pessoas. Que Às vezes eu massa. vou aí, Angélica, eu tenho uma foto tua quando tu era pequena. Ah, aqui na minha casa, que massa. E aí eu me sinto, eu lembro que quando a prefeitura entregou esse habitacional, que não faz muito tempo, Aham, faz pouco mais de 5 anos, eu acho, 6, 7 anos, eu me senti ganhando 300 casas de uma vez só, que porque eu show, acompanhei a luta daquelas que pessoas. show. Então, quando eu vi que a prefeitura tinha inaugurado e que eu morei ali, eu Aham, sabia qual era a realidade de morar ali. Aí aham, estava todo mundo com a casa digna, com endereço, morando num apartamento, em casa forte, massa. né? Não, o habitacional não foi construído em outro lugar, Aham, que no lugar que massa. essa comunidade sempre existiu. Então, é isso, eu fico muito feliz, assim. Eu vi, é Eu sempre. emocionada, né? O olhinho É, tá aí. é porque eu sempre digo, quando uma pessoa chega em algum canto, a gente abre passagem para que outras cheguem. Isso, A gente nunca isso. chega sozinho. É. Então, você chegou num lugar, outras pessoas vão olhar e, cara, eu posso Por também. isso, por isso que eu pedi para você falar um pouco mais disso, né? Para inspirar outras Uhum. pessoas. E aí a gente muitas vezes está longe da nossa realidade, né? Eu não conheço ninguém que era de uma comunidade, eu pessoalmente, né? Aqui já Sim. passaram vários, tá? Hoje Aham. passou um. Hoje um cliente trouxe um convidado aqui que ele morava aqui na rua, embaixo da ponte ali, Ah, ó, e hoje é um advogado de sucesso e tal, que massa. professor também universitário. Então essas histórias inspiram e o podcast tem essa coisa, né, da gente de Uhum. ouvir uma conversa e trazer histórias que inspiram, que deixam Sim, o olho sim. lacrimejando ali, marejando. Aham. Então, por isso que eu queria que você falasse mais disso, né? Massa. Mas aí tá, vamos lá. Lá, como foi o ponto? Você terminou lá o colegial e depois, o que é que veio? Depois fui fazer faculdade, O é, de jornalismo, fui mas fazer como foi esse jornalismo. processo assim? Você ainda era estudante de escola pública, Ainda fez? era estudante de escola pública, mas eu tive a oportunidade de. Uma tia minha custeou minha faculdade, Ah, tá. então eu estudei na Universidade Católica de Sim, Pernambuco, sim. fiz o curso de jornalismo. A partir daí, eu ajudava minha mãe a vender lanche, ela vendia coxinha, fazia doces para vender. Minha mãe sempre foi muito Empreendedora. empreendedora. Então, ajudava ela nesse processo. Depois, eu comecei a fazer o curso de jornalismo, comecei a estagiar, aí comecei a trabalhar, e aí já nos mudamos, Massa. e aí comecei a desenvolver aí as outras habilidades dentro do jornalismo. Massa. E aí, já quando terminou o curso, qual foi o primeiro trabalho que você fez? Sei lá, o primeiro Eu emprego? comecei a trabalhar na Secretaria de Imprensa do Governo do Estado, na gestão de Eduardo Campos. Hum, Então, a princípio, entrei lá para um cargo administrativo, eu era assistente de gabinete, e depois fui para a redação. Então, tive a oportunidade de viajar o estado, de fazer reportagens, mas mas para aí, impresso, não era TV, eu fazia para o Diário redigia. Oficial, é. Redigia, tá.
E quando foi que começou essa coisa de aparecer em frente às câmeras? Pois é, aí sim, cheguei a estagiar no Minuto Unicap. A Ah, Católica já tinha vi. Sim, sim. uma Eu parceria com a lembro. Globo. Passava lá, né? Eu fiz um teste na Eu época da lembro da música faculdade. da vinheta. É, acho que ainda tenho até meu vídeo, eu sou outra pessoa, mas Sim, tá lá. era. Aí apresentei, fiquei um tempo nesse estágio. Depois, o gerente de comunicação do governo foi ser secretário de imprensa do governo Geraldo Júlio, Hum, e aí ele me chamou para a equipe dele de imprensa. Eu fui para a equipe dele de imprensa. Existia uma repórter de TV da equipe, mas aí essa repórter foi tirar férias e aí disse: "Eita, e agora quem vai ficar no lugar?" E ele, Angélica. Aí eu disse: "Eu do não sei nada. fazer televisão." Aí ele disse: "Você se não sabe, vai aprender." Aprender na lata. E aí, a partir daí, comecei a entrar nesse universo da televisão. E aí, quando você entra e abraça isso com tudo, cai Aí na. comecei a gostar, ouvi que eu tinha, você tem jeito, você tem carisma, eu tinha a memória boa, eu fotografava bem, falava bem no vídeo, sabia como me comportar. E aí começaram a me chamar, comecei a fazer outras coisas, apresentei muito guia eleitoral nas campanhas políticas, Uhum. comecei a ser muito essa figura que apresentava, comecei a participar de treinamentos, ajudando outros políticos a se preparar para debate, Aham. para aparecer no guia. E aí Massa. comecei a entrar nesse universo do vídeo. Aí começaram a surgir os comerciais, Show. começaram a aparecer Outras outras oportunidades aí. oportunidades. E aí, paralelo a isso, o teatro estava ao lado ali, você estava fazendo coisa no teatro ainda ou já tinha parado? Não, nunca deixei de fazer teatro. Acho que nunca passei nenhum ano, nesses 20 anos, nunca passei um ano sem fazer teatro, Que nem massa. que sejam os espetáculos pontuais, assim, que eu sempre participei, A Paixão de Cristo, Batalha dos Guararapes, O Boi Voador, fiz muitos anos o Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco, Hum, janeiro de grandes espetáculos. O teatro é o que alimenta a alma. massa. Então, acho que o teatro me trouxe até aqui, é responsável pela formação da pessoa que eu sou. Uhum, Eu nunca deixei de lado. que Nunca massa. deixei. Sempre eu preciso desse contato com o teatro Massa. para poder me manter bem. E hoje em dia, como é que tá essa agenda dividida entre teatro e vídeo, e TV, e internet? Como é que tu consegue administrar? Acho que cada vez mais uma coisa vai complementando a outra, né? Aham. Então eu sigo mergulhando nesses dois universos. O teatro é a paixão da minha alma. Eu gosto muito. Então tem aí Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, que vai estar em Sim. abril. Já já chega. Já já tem o Boi Voador, que é outro espetáculo ao ar livre aqui no Recife, no dia do aniversário da cidade, em março. É, Sigo com os meus projetos de vídeo. Tive a oportunidade de fazer grandes trabalhos com a Globo, né? Fruto de um Aham. teste, de uma oportunidade que eu fui lá, me inscrevi, fiz uma seleção, fui escolhida para estar ali. Mas como foi? Eles abriram a seleção e você foi lá? Como é que foi isso? Abriu a inscrição Tá. através de uma produtora, né? Não são eles que abrem diretamente. Eu me inscrevi, fiz um teste, mandei um teste, fiz um teste presencial, fui escolhida para estar ali. Apresentei quatro programas no ano, quatro no ano seguinte. Fiz transmissão ao vivo. Massa. E como é esse universo da TV? É muito diferente da internet? Acho que sim, né? É diferente, viu? É engraçado que essas plataformas todas são diferentes. Se você vai fazer cinema, é uma coisa. Se você vai Aham. fazer teatro, É é outra outra coisa. coisa. Se você vai fazer televisão, é outra perspectiva. Uhum. Então, às vezes dá uma. Você precisa entender bem. E aí é que você vê o quanto você tem que estudar. Hum. Por exemplo, o teatro convencional, Certo. ele exige um tipo de habilidade sua. Você Tá. vai se apresentar aqui no Teatro de Santa Isabel, Certo. no Teatro Apolo. O teatro ao ar livre, ele É outra requer um coisa. outro tipo de habilidade. Então, você precisa. Aí é que você. Cara, como eu tenho que estudar, não é só assim, não, viu? E aí, o Que- cinema é outra perspectiva, a televisão é outra perspectiva. Tudo é muito. TV é como se seu rosto estivesse numa caixa aqui, né? Tá aqui numa caixinha, então qualquer coisa vira uma careta. Tá. No teatro, eu preciso dessa plástica mais exagerada. E no Isso. teatro ao ar livre, pior ainda. Porque ninguém fala, oi, você tá aqui? E às vezes no teatro ao ar livre você precisa dessa dimensão para Aham. que a plateia lhe enxergue. Que massa. Senão, se você não, se você for falar como você fala no teatro, ou gesticular como você fala no teatro convencional, Que você pode não massa. ser visto. Aham. Imagina tu ali em Nova Jerusalém, no maior teatro ao ar livre do mundo, tendo que fazer uma cena.
Aquela cena, ela precisa ser dimensionada no teu corpo, no teu gesto, de uma forma muito maior do que se você estivesse dentro de um teatro, por exemplo, convencional. Aham. E essa experiência, hoje em dia, para quem faz teatro, a Nova Jerusalém seria o ápice aqui de quem está em Pernambuco para poder interpretar, seria? Eu acho que não tem isso não, de Não, ápice né? não, tem não. Acho que todas as produções Que massa. é, são dignas de aplauso, de reconhecimento. Todo mundo galga uma estrada para chegar em determinado lugar, né? Nova Aham. Jerusalém é um espetáculo grandioso. Quem faz teatro, principalmente quem faz. É muito difícil você encontrar um ator que não Hum, tenha passado por uma Paixão de Cristo. que massa, é. Se não for Nova Jerusalém, ele já fez uma Paixão de Cristo no bairro, já fez em outro estado. E é Aham. engraçado, você conversa com as pessoas, eu já fiz Paixão de Cristo. Isso tá no DNA da gente, eu não sei se é daqui de Pernambuco, Uhum. mas tem. Então, chegar em Nova Jerusalém, obviamente, que é uma referência de espetáculo, é uma coisa que, cara, aqui que a gente sempre teve como... a gente se inspira nesse Aham. espetáculo e a gente tá aqui, é muito A grandioso. realização. Mas cada realização, mesmo não sendo Nova Jerusalém, é Aham. importante, porque é o resultado do esforço de alguém, né? Isso. Engraçado assim que eu sou de Limoeiro, né? Lá tem uma Paixão de Cristo também. Lá é dentro de um teatro, é pequena, mas eu fiz uma. Eu vou esquecer a cidade agora, mas foi perto de Vertentes. Eu esqueci o nome da cidade, me desculpe. Mas era uma interpretação maior, já parecida com a Paixão de Nova Jerusalém, então com vários cenários, com uma produção massa. Eu fiz a filmagem, né? Que E massa. assim, e foi massa. Foram 2 dias, um de ensaio e o outro a gravação. E o público que tinha lá, aí você vê, como você falou assim, não existe só a de Nova Jerusalém. E Existem era uma coisa muito milhares. forte, assim, uma coisa muito trabalhada. É. E a produção muito grande, mesmo sendo uma coisa local da cidade. Inclusive, eu nunca fiz lá em Limoeiro, ó, ver Uhum. que... Mas aqui, veja, aqui tem Casa Amarela, aqui tem em Recife, Aham. acho que o governo tinha até um programa, Pernambuco das Paixões, que era um Hum, incentivo, porque eu acho que o estado de Pernambuco tem muita tem Paixão de tanta. Cristo. Isso, Moreno tem outra Paixão de Cristo, Igaraçu acho que tem também, e são espetáculos lindos, movimenta a economia, dá oportunidade aos atores, aos técnicos, Aham, isso. cenógrafos, Sim, sim. figurinistas, é muito grandioso. Um mercado grande Uhum. e com público, né? E Que com o vai lá, que público. comparece e gosta dessa produção. Essa questão da. Voltando um pouco para a questão da oratória, eu sei que você tem uma consultoria, né? Para quem precisa, quem tem medo de falar em público. Conta um pouquinho como funciona essa tua consultoria. Vou te contar como essa história começou, Lima. Tá bom. Eu juntei minha experiência de atriz, né? Então, Certo. peguei aí a minha habilidade de 20 anos no teatro, Hum. tendo em vista que eu utilizei essas experiências quando eu comecei a cursar jornalismo. Aham. Juntei minha experiência como mestre de cerimônias. Então, eu sou mestre de cerimônias mesmo, assim, fui mestre de cerimônias durante 10 anos, Tá, de isso conhecer de tudo já. protocolo. Juntei minha experiência nesse universo da comunicação e montei uma mentoria, um treinamento para utilizando as ferramentas do teatro para desenvolver as habilidades que você já tem. Como eu Massa. disse, todo mundo tem habilidade, às vezes você só precisa aprimorar. Uhum. E existem muitos exercícios teatrais que podem te ajudar nisso, a melhorar a Legal. tua voz, a controlar a tua timidez, Aham. a ter uma postura mais confiante. Sim. Então, daí eu criei essa mentoria que eu chamo de mentoria da expressão. Legal. E aí eu monto, é personalizado, eu monto isso a partir da sua necessidade. É individual, cada pessoa É faz a sua. Ah, individual, tá. eu também monto um treinamento, e aí eu nem chamo de mentoria, mas eu faço um treinamento coletivo também, um media Sim, training, para dar outros tipos de treinamento, mas a mentoria em específica, ela é bem personalizada. Eu converso com você, entendo suas necessidades, monto um treinamento de acordo com aquilo que você precisa desenvolver, a partir da minha experiência no teatro e na comunicação. legal. Acho que você é seu cliente para melhorar aqui no podcast. É, Mas essa coisa que você falou em conjunto, né, do Media Training que você falou, media training. ele é presencial ou é online? Como é que é? Eu gosto muito do modelo presencial, Certo. principalmente quando a gente está falando de vídeo, de você poder Aham. Na estar prática, junto né? do outro, né? Então eu faço de forma presencial, eu gosto de ouvir, de gravar, de mostrar, Aham. de exercitar. Então, os dois, tanto a mentoria quanto o media training, eu faço de forma presencial. Massa. E deixa eu continuar aqui.
Ah, sim, vamos falar do podcast, né? Você também é apresentadora de podcast. Quer dizer, eles são fechados, né? Quer dizer, eu vou assistir lá para aprender um pouco mais, mas eu vou fazer essa mentoria aí para melhorar. Mas fala um pouquinho do podcast, como ele tá na sua vida. Pois é, eu acho que eu costumo dizer que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim, quando eu. Ai, Angélica, tu gosta de apresentar evento, tu gosta de fazer vídeo, mas eu amo apresentar podcast. Ah, que Porque aí massa. eu junto minhas habilidades, eu tô me comunicando, tô aprendendo coisas novas, eu amo Uhum, aprender coisas novas, conhecer, ouvir história, e eu aham, acho que isso é uma coisa do jornalista. Eu gosto certo. de ouvir as pessoas, de entender aquela história. Aham, Então, eu tive a oportunidade já de conduzir alguns podcasts, agora. Eu estou apresentando o Pode Dar Negócio do Sebrae. uhum, Então, são dicas do universo do empreendedorismo também. A massa. gente grava uma vez ao mês, está no canal do Sebrae Pernambuco. Já fiz Ah, vários com a é nação. aberto É lá isso. aberto. Ah, legal, né? Eu pensava que era só para o pessoal. Não, é aberto, tá no YouTube. Legal, vou olhar lá. Pronto, vai lá. O primeiro episódio foi com o Silvio Meira e Tiago Suruagi. A gente Show. falando sobre essa questão do universo tecnológico, do empreendedorismo. Foi bem interessante. Vou assistir lá para aprender, mas continue. O Universo Podcast, você gosta, e Não, aí? gosto, acho que é massa, assim. É uma das atividades que eu mais gosto de fazer. Adoro conversar, conhecer gente nova, Aham, gravar entrevista, tá podendo levar conhecimento, informação. Informação aham. liberta. Às vezes tem alguém que tá precisando ouvir um pedacinho ali do que você vai dizer e você inspira outras pessoas. Massa, eu gosto muito disso, né? Eu ouço podcast nesse intuito de ter um insight, de aprender mais alguma coisa, de conhecer mais sobre aquela pessoa, né? Claro, tem podcast. Hoje, podcast é nichado, né? Tem aquele de humor, tem aquele de negócios, tem aquele de inspiração. Eu gosto de, dependendo da situação, escutar, mas estou sempre no carro escutando, sempre que posso. Alguns eu gosto de assistir por causa do visual, então me chama a Uhum. atenção de ser isso eu tenho que assistir. Ou cortes, né? Às vezes a gente vai lá no Só corte ver o e vai trechinho. vendo vários, às vezes vê quase o podcast todo nos cortes. É. E eu acho que esse formato veio a calhar para os dois sentidos, né? Para quem precisa do vídeo e para quem precisa, quem quer o áudio, que muitas vezes Uhum. não dá para assistir. Você no carro tá escutando ali. Então acho que essa coisa, por isso que aqui eu quis trazer pessoas que inspiram, né? Para que com histórias e com insights também para que Uhum. quem está escutando, o intuito aqui é esse, é quem está lá assistindo, quem está escutando, saia com um novo aprendizado e possa agregar isso na carreira. As quatro pessoas que eu trouxe aqui, que foram quatro mulheres, cada uma vem numa área que se complementa, então quem assistiu os outros episódios vai ter mais conhecimento de cada área daquela e vai poder melhorar no teu aspecto profissional, né? Então por isso que você está aqui para poder Muito bem. contribuir com isso. E aí, essa questão para você acha que é prático gravar? Como é hoje em dia essa coisa da gravação de podcast? Gravar dá um trabalho danado, viu? Gravar não é prático, assim, no sentido de. Tem gente que acha que você vai gravar um conteúdozinho aqui no Instagram, liga a câmera rapidinho. Não, nunca é assim. Tem um planejamento por trás. Você Uhum, precisa ter um mínimo de produção, seja se organizar, escolher a roupa que você vai fazer. Isso é intencional. uhum. Quando você vai fazer um conteúdo intencional, vou criar um conteúdo para quem é esse público? Quem eu quero que assista? Sim. Como é que eu vou precisar aparecer para esse conteúdo? Aham. Isso tem que ser planejado, porque senão o seu conteúdo vai ser jogado ali De qualquer de forma, né? qualquer forma. Então, acho que é algo que dá trabalho, sim, nesse sentido. Assim, não Aham. é exigir um tempo, tem um Sim. esforço, você precisa se dedicar para que saia da melhor forma. Tem que se preparar, tem que saber o que vai dizer, e mais do que saber o que vai dizer, é como vai dizer. Uhum. Não adianta eu ter. Como é que eu vou falar isso? De que forma isso vai chegar para outra pessoa? Aham. Então, acho que tem um trabalho aí, senão fica um conteúdo de todo jeito, e aí é mais um conteúdo na internet que tem milhares e Aham. acaba perdendo a relevância. E hoje em dia, como é a tua vida em relação à organização de conteúdo? Tu perde muito tempo para isso, para poder produzir, para poder estar no dia a dia, assim. Ah, eu me gravo com stories, faço. Que eu vejo que você. O seu lado influencer, conta um pouquinho pra gente. Eu, assim, gravo algumas coisas, eu sou muito exigente com conteúdo de vídeo, acho que porque trabalhei muito nessa parte, acompanhei muito documentário, criação de conteúdo, então eu tenho essa exigência na fotografia, Aham. no que eu vou fazer, eu não quero que a minha imagem saia aí de qualquer jeito, mas eu gravo, eu tenho uma rotina, assim, de até tentar desprender, porque a internet, ele exige isso, né? Aham. A internet, ela é menos produção do que a TV. Aham. Então, quanto mais espontâneo,
você sair melhor. Aham. Então, eu acho que no primeiro momento eu tive um pouquinho de dificuldade de desmontar, de você poder aparecer mais natural, ficar mais à vontade. Mas que aquele Sem natural requer um maquiagem. planejamento. É, talvez nem Nem sem maquiagem, tanto. mas eu digo assim, não precisa você estar com o enquadramento perfeito, a luz não precisa, você precisa deixar as coisas fluírem ali também, porque as pessoas gostam de saber desses bastidores, né? É uma novela da vida real, o povo quer acompanhar. Aham. Mas tu te sente assim, meio que num Big Brother? Não, 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 né? não, me sinto não. Fica à vontade. Fica à vontade, porque eu posto coisas pontuais, assim, eu acompanho, compartilho um pouco da minha rotina, posto algumas coisas, mas acho que eu posto muito mais da minha vida profissional do que da minha vida pessoal. Uhum. E no teu conteúdo, tu consegue direcionar essa coisa de dicas, de carreira, assim, para quem quer produzir conteúdo dentro do seu nicho? Tenho começado a investir mais nisso Agora. agora. Agora é que eu estou voltando a olhar para criar mais conteúdo dentro desse universo. Antes eu não pensava muito nisso, não. Eu fazia meus eventos, apresentava minhas coisas ali e estava tudo certo. Hoje em Aham. dia eu já estou mais com esse olhar de profissionalizar essas informações que eu estou passando adiante. Antes mais tu registrava o que estava acontecendo, né, do teu dia a dia, Eu e hoje já tá. registrava e compartilhava. Não tinha uma Aham. estratégia muito pensada. Vamos divulgar isso aqui porque a gente vai conseguir aquilo ali na frente. Não, eu Aham. registrava as coisas que eu fazia, os eventos, as gravações e pronto. Hoje em dia eu tô tentando pensar com um olhar diferente. Aham. Eu tô falando porque você gravou aqui um conteúdo para sua audiência aí, dando algumas dicas que vai Pois estar é. exclusivo lá no Instagram dela, né? Mas eu acho que ela, quando o podcast for no ar, ela já soltou isso aí. Mas já tem uma estratégia legal de Uhum. agregar com De conteúdo também, agregar com né? conteúdo, exatamente. Então, eu acho que é isso. Acho que deu para tirar um pouco do que você tem a oferecer aqui para as pessoas. Quem precisar de mais, já apareceu aí os contatos de Angélica, o Instagram, tudo. Mas quem precisa de mais conteúdo, quem tem medo das câmeras, quem precisa soltar, sem precisar ir para o teatro, né? Fazer todo Isso, de uma forma mais prática, pode conseguir aqui com a Angélica. E é isso. aí, fala um pouco aí de você. Quais são os planos para daqui para frente agora? O que é que tem aí na agenda? Obrigada, Lima. Obrigada a você também que nos acompanhou aqui nesse bate-papo. Muito bom. É sempre bom falar do que a gente ama. Eu amo falar de comunicação. Toda vez que eu sento para conversar sobre teatro, jornalismo, apresentação de evento, mentoria, eu fico muito feliz porque eu estou falando daquilo que eu amo fazer. É em contato com as pessoas, falando com você que está aí, que eu me sinto em casa. Então, obrigada por ter nos acompanhado. Os próximos passos são aí divulgar essa minha mentoria, a mentoria da expressão, essa possibilidade de media training, preparar para a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Já gravei os comerciais. Em abril estarei lá no maior teatro ao ar livre do mundo, esperando por você para reviver Show. essa história. E estou aí à disposição do mercado, das oportunidades, para fazer o que eu mais amo fazer, que é me comunicar. No seu podcast sai esse mês, ou sai esse ano. Vamos ver, a gente está em fase aí de estruturação para poder fazer o negócio certinho, alinhado, Aham. mas estou empolgada. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a Angélica, a vocês que assistiram aí. E um grande abraço a todo mundo. Valeu, Angélica. Obrigadão. Foi um grande Valeu! prazer, viu? Tchau, tchau.